Dia 9 de julho, dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista. Hoje é feriado em São Paulo. É o dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista, mas o que foi este dia? Esta data foi um marco no estado de São Paulo, pois ela é uma homenagem ao movimento contra a ditadura militar de Getúlio Vargas, realizada no ano de 1932 pelos paulistas. A Revolução Constitucionalista, episódio que também ficou conhecido como Guerra Paulista, foi o movimento mais importante que aconteceu em São Paulo e também o último grande combate armado. Foi neste movimento em que jovens e adultos se reuniram para lutar contra o golpe militar de 30 e os protestos começaram em grande escala após a morte de 4 jovens assassinados por partidários de Getúlio. Então, na data de 9 de julho de 1932, as manifestações adquiriram mais causas. A redemocratização e a elaboração de uma outra Constituição. O episódio ficou conhecido como Revolução Constitucionalista, nome dado ao iminente feriado. Oficialmente, o Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista foi transformado em feriado civil em 1997, através da Lei 9.947. Fonte dessas informações, o tebel.com.br. Então, nesta data, a Igreja Batista Povo do Alto, como de costume, estamos orando a Deus por aqueles que lutaram para que houvesse uma redemocratização da nossa nação. Aqueles que deram a sua vida para lutar para que houvesse uma Constituição em nosso país. A esses soldados, a nossa gratidão. E nesses dias em que a Igreja Batista Povo do Alto intercede, pedindo a Deus pela nossa nação, momentos difíceis nós estamos enfrentando atualmente, diante das situações que se apresentam, precisamos estar orando pelos poderes constituídos, para que eles façam valer a Constituição. Nós, como eleitores, colocamos essas autoridades para desenvolver, criar leis para minimizar o mal e maximizar o bem. Mas o que nós estamos vendo hoje é motivo da igreja se pôr de joelho e orar pela nossa nação. Vamos orar pelos poderes constituídos. Vamos orar pelo poder legislativo, pelo poder executivo, pelo poder judiciário, por todos aqueles que receberam esta autoridade de Deus, possa desenvolver de acordo à vontade de Deus. Praticamente em todas as instituições, nos departamentos, sempre nós encontramos, antes das reuniões, a leitura da Bíblia, a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que faça a sua vontade, que o reino de Deus se estabeleça e faça a sua vontade, mas na prática
esta vontade de Deus não está se concretizando e por isso nós, como nação, estamos sofrendo. Porque a partir do momento que a vontade de Deus for estabelecida na vida de cada um de nós, todas essas dificuldades desaparecerão. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus como nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E o reino de Deus que nós estamos pedindo para que venha sobre nós, esse reino já está sobre nós, na pessoa do Pai. Já está no meio de nós, na pessoa do Filho, e já está dentro de todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus, quando prometeu o Espírito, ele disse que o Espírito, quando viesse, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e nos daria uma visão do reino de Deus. Então, nesta data, nós estaremos orando, a Igreja Batista Povo do Alto está orando para que o reino de Deus seja aceito, né? E todas essas autoridades vejam o reino de Deus. Como nosso Senhor falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 16, verso 17 e 14, verso 14 e 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. E esse reino já está sobre nós, na pessoa do Pai, está no meio de nós, na pessoa do Filho, e pode estar dentro de todos aqueles que crêem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero deixar para nossa reflexão, uma vez que somos cidadão da terra e cidadão do céu, enquanto estivermos aqui, vamos lutar para que a justiça seja estabelecida e assim a nossa nação tenha paz e tenha alegria, como aqueles soldados estiveram lutando, e hoje estamos comemorando o dia da Revolução e do soldado constitucionalista, que possamos estar fazendo valer a Constituição de nossa nação. As autoridades foram eleitas para cumprir a Constituição e assim minimizar o mal e maximizar o bem. A mensagem para a nossa reflexão se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 13. Assim nos diz: amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acuse de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, para fazermos o bem, então vamos estar orando, obedecendo esse mandamento do Senhor,
orar pelas nossas autoridades para que essas autoridades, né, vejam o reino de Deus, possam entrar e possam desfrutar, porque o reino de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está entre nós. Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa alegria. A Igreja Batista Povo do Alto ora a Deus para que o seu reino seja estabelecido dentro de cada um de nós e alcance a nossa família, alcance a igreja, alcance a escola, alcance o Estado e todos nós possamos, né, agradecer a Deus por aqueles que lutaram para que hoje tivéssemos, né, uma Constituição que nos orienta nas tomadas de decisões na nossa nação. Que Deus nos fortaleça.